Bom dia, segundo ano Enem. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e que possamos ter uma semana de aula abençoada. Bom, estamos na semana 17 de agosto, vamos estudar o capítulo 19. E o capítulo 19, ele vai dar sequência àquela estrutura da redação. Ele vai falar sobre a conclusão. Lembrem-se de que nós já vimos introdução, desenvolvimento e hoje a conclusão. Lembrando de que tanto a introdução quanto o desenvolvimento, as redações dos respectivos capítulos, vocês tiveram a escolha de fazer no próprio caderno e me mandar a foto. Lembram disso? Quem não quis, pôde fazer na folha do bloco e enviar a redação, pois ela valeu para o segundo trimestre. A conclusão já vai começar o terceiro trimestre. Tudo bem? Porque já passamos a semana de avaliação do segundo, então iniciamos hoje, 17 de agosto, o terceiro trimestre com a conclusão. Bom, já falamos muito, né, sobre todas as partes da dissertação e a conclusão é o grande finale, né, é o grande final. E muitos tendem, né, a não dar tanto valor e na hora da conclusão já estão cansados e escrevem qualquer informação, o que está completamente errado, né? A conclusão é aquele momento decisivo. Tanto que aqui a foto, olha, a gente vê dois competidores, né, fazendo aqui a linguagem figurada com o esporte, chegando para cruzar a linha, e é esse momento o momento decisivo, tá? Quem vai cruzar aquela linha de chegada primeiro. Assim como a conclusão é o momento decisivo da sua dissertação. E por quê? Porque é nela que você vai indicar a saída, né? O modo como aquele problema que você apontou lá na tese, aquela crítica que você fez na tese, como ela pode ser solucionada, como ela pode ser amenizada. Porque eu peço para que vocês evitem na conclusão a palavra solução, porque fica meio pedante achar que a gente vai ter, enfim, a solução para algo. Mas sim a gente se colocar sempre na posição de que a proposta que nós faremos na conclusão, ela tem por objetivo amenizar, viabilizar, minorar aquele problema apontado lá na tese. Então notem que a sua conclusão ela está diretamente ligada à introdução. Porque na conclusão você vai propor algo para que possa amenizar aquela crítica feita lá na tese. Tá? Então, a conclusão do Enem, ela não tem outra opção, é uma proposta de intervenção, tá? Não tem outra saída. Você precisa fazer uma proposta de intervenção. Aqui diz que você pode usar na sua proposta, né, de intervenção, na sua conclusão, figura de linguagem, metáfora, metonímia, hipérbole, ironia, a fim de diferenciar essa abordagem. Então, você pode, sim, utilizar uma figura de linguagem, uma metáfora, para iniciar, digamos, a sua conclusão, aquela parte inicial em que você vai simplesmente, você pode fazer essa parte inicial, em que você vai simplesmente reafirmar a tese, você pode, nessa reafirmação da tese, usar aí uma figura de linguagem, não é? Uma ironia, uma hipérbole, uma metonímia. Por exemplo, você pode dizer, começar a sua introdução, não é? Como se, vamos supor que o tema fosse a violência contra a mulher. Você pode, de repente, começar a sua conclusão com uma figura de linguagem, como, por exemplo, a ironia. Espera-se agora, portanto, que nenhuma mulher mais seja atacada, seja violentada a partir do momento em que todos os homens tomem consciência. Se todos os homens tomassem consciência, seria bom se não fosse apenas uma ideia fantasiosa, uma ideia irônica, já que sabe-se que isso dificilmente acontecerá. Por que você falou dificilmente? Porque você usou todos, né? Todos os homens. Então, infelizmente, né, a gente não vai conseguir chegar a essa ideia de que todos os homens
tomarão consciência do respeito à mulher. Então, dessa forma, você poderia usar esse todos como se tivesse sido uma ideia figurada, tá? Porque a gente sabe que a generalização é muito perigosa. Mas o que é mais importante na conclusão, segundo o ano Enem, é você fazer a proposta de intervenção. E como a proposta de intervenção ela tem que estar? Você precisa dizer na proposta de intervenção quem é o órgão interventor, não é? Qual a parte do governo, especificamente. Colocar só o governo é muito redundante, é muito amplo. Então, você dizer se é algo relacionado à educação, Ministério da Educação. Se é algo relacionado à saúde, Ministério da Saúde. Ah, não, Aline, a minha proposta não é para o governo federal, é para o estadual. Então, você vai colocar secretaria. Ah, Aline, é para o municipal, você vai colocar secretaria. Da mesma forma, ok? Então, olhem aqui no Enem 2007, olha um exemplo de conclusão. Dessa maneira, é possível entender os motivos pelos quais o homem tem tanta dificuldade para lidar e conviver com as diferenças individuais e culturais. Aqui ele fez um pequeno resumo. Todavia, precisamos abrir os olhos. Quando ele fala precisamos, ele fala de Brasil, de brasileiro, de todos, e usar nossa capacidade de raciocínio e escolha para convivermos com aquilo que é diferente de nós. Ele está usando aqui a primeira pessoa porque ele se refere a brasileiros, ok? Como um todo, a ser humano como um todo. É necessário juntarmos os conhecimentos que aprendemos em biologia, de evolução da biodiversidade, para compreendermos que elas possuem igual importância para o equilíbrio e manutenção de nossa espécie, que as pluralidades tornam o ser humano tão interessante, único e especial. Então, notem que ele faz aqui a proposta, né? Ele diz quem vai fazer, ele fala como vai ser feito. Então, foi um modelo de conclusão escolhido por esse aluno do Enem 2007. Agora, Enem 2008. Possíveis formas de controlar os meios de comunicação. Notem que ele começa, não é, com a conjunção conclusiva. É importante vocês começarem. Portanto, logo, então. Não comecem jamais com a conclusão, com conclui-se, tá? Dessa forma, conclui-se que você parece que está dizendo para o corretor que ele não sabe que aquele momento é um momento de conclusão. Então, você diz para ele que é uma conclusão, tá? Então, por favor, muito cuidado. Não usem essa palavra conclui-se, mas usem portanto, logo, então, ok? Então, olhem aqui. Se faz necessário, contudo, um forte processo de educação da população. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo quem vai fazer, a população, ao que deve aprender e consumir nesses meios. As escolas, agora são as escolas, possuem papel fundamental. Qual papel? O que a escola deve fazer? Educar crianças e jovens. Está dizendo o quê? Sobre o equilíbrio entre informação adequada e entretenimento proveitoso. Além dela, outro interventor, os pais, também devem em casa instruir seus filhos de maneira correta. Então, notem que a conclusão, segundo a série Enem, precisa ficar claro na conclusão quem vai fazer a intervenção, como ela vai ser feita, qual a finalidade. Então, anotem aí as perguntas que você deve responder na conclusão. Quem vai fazer a proposta? Qual é a proposta? Como essa pessoa vai realizar? Qual a finalidade? São essas 4 perguntas as principais, tá bom? A gente tem aqui outro exemplo, valorização do corpo humano. Então, a conclusão, basicamente, segundo o ano Enem. Anotem aí agora. Você precisa, na conclusão, usar uma palavra conclusiva. Dessa forma, infere-se, portanto, que, logo, então. Você precisa usar essas palavras conclusivas. Depois você precisa dizer quem vai executar, qual a proposta, como vai ser executada e qual a finalidade. Respondeu a tudo isso na sua conclusão? A sua conclusão está bem feita. Lembrando de que a competência 5 do Enem, ela é só voltada para a conclusão, tá? Então, a competência 5 do Enem, ele vai olhar só para a sua conclusão. Se você não fizer uma boa conclusão, já era, tá bom? Bom, então agora vocês vão fazer só o conceituais, o número 5, da 568, e o contextualizados, do 6 ao
10, tá bom? Só o que vocês vão fazer hoje como proposta, como exercícios, tá bom? E como proposta, tá? Como proposta, só um momentinho aqui para eu conferir se é isso mesmo. Como proposta, vocês farão, só um momentinho, já tô aqui conferindo, como se eu estivesse na sala de aula, né, gente? Conferindo. Então, como proposta, vocês vão fazer o aprofundamento, tá? Eu esqueci de colocar aqui, mas fica anotado aí. Vai ser a primeira redação do terceiro trimestre, mas já estamos no número, né? O total do ano, né? Contando desde o primeiro trimestre, já estamos com essa na 16ª proposta, sendo que essa é a primeira do terceiro trimestre, tá? É a primeira proposta do terceiro trimestre. E onde ela está? Ela está no aprofundamento desse capítulo, tá bom? Ela está no aprofundamento. O tema é o movimento migratório e migratório para o Brasil no século XXI. Você vai falar sobre as imigrações, sobre as pessoas que o Brasil recebe em pleno século XXI, esse movimento. Então, para isso, você vai ler os textos do aprofundamento. Texto 1, texto 2, texto 3, tá? É o exercício 11. Esse número 11, que é o aprofundamento, é a proposta de redação, tá? É a primeira proposta do terceiro trimestre. Mas ao todo do ano já é a 16ª, tá bom? Contando desde o primeiro trimestre, já é a 16ª, mas essa é a primeira do terceiro trimestre, tá bom? Do capítulo 19, o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Leiam os textos de apoio desse capítulo 11 que estão nas páginas 571 e 572. E no caderno, o conceituais, só o número 5 e o contextualizados do 6 ao 10. Tudo bem? Mantenham o caderno em dia, coloquem tudo direitinho no caderno. Coloquem aí capítulo 19, início do terceiro trimestre, tá bom? Um grande beijo e até a nossa videoconferência de amanhã.